Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olá, pessoal! Estou aqui de novo fazendo mais um vídeo para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Kel Povos, eu sou jornalista, estudo literatura brasileira e também sou escritora. Aqui no meu canal do Instagram, eu compartilho meus textos autorais, textos de outros escritores. Eu também compartilho exercícios de escrita criativa com quem gosta dessa prática e dou aulas também, né, de produção textual. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que ainda não me conhecia, é um prazer. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o áudio. O vídeo de hoje é muito especial porque ele está acontecendo, está sendo postado, está disponível para vocês no Dia Nacional do Livro Infantil. Pois é. Alguém aqui sabe por que no dia 18 de abril é comemorado o Dia do Livro Infantil, especificamente? Pois bem, para quem não sabe, o dia 18 de abril é a data de aniversário, né, a data de nascimento de um escritor muito conhecido pela maioria dos brasileiros e até mesmo fora do Brasil. Eu vou ler aqui o nome dele inteiro, porque muita gente nem sabe que o nome dele é desse tamanhão. Então, quem nasceu no dia 18 de abril foi José Bento Renato Monteiro Lobato. Pois é, galera, Monteiro Lobato, autor famoso das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem é que nunca ouviu falar da Emília, do Visconde de Sabugosa, da Dona Benta, da tia Anastácia, não é verdade? Todo mundo já ouviu falar das historinhas desses personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E algumas pessoas através dos livros, algumas pessoas através das séries que passaram na televisão, não é? Outras também assistiram peças de teatro, enfim. Eu até elaborei aqui, olha, um roteirinho para esse vídeo, porque eu quero passar um pouquinho de informação para vocês sobre essa data que eu especialmente acho muito importante. Em primeiro lugar, porque assim, eu estudo literatura brasileira, né? Eu faço especialização nessa área. E assim, eu tenho vontade também de fazer mestrado depois da especialização. E o tema que eu quero pesquisar no mestrado é justamente a literatura infanto-juvenil, defendendo a importância dela e a qualidade dela enquanto literatura. Porque ao longo da história, a literatura infanto-juvenil ela foi muito rebaixada, né? O que é para criança não tem valor literário, não tem seriedade, não tem complexidade nem profundidade. E isso é uma grande mentira, ok, galera? Porque existem muitos livros que são voltados para o público adulto, que são também sem tanta profundidade, né, sem tanta seriedade, e tá tudo bem, porque eu acho que existem vários tipos de livros para vários tipos de leitores e para cada momento do leitor. Eu, por exemplo, sou uma leitora muito ávida, gostaria de ser até mais do que eu era quando era mais nova, porque por conta das adversidades da vida, do dia a dia, nem sempre a gente consegue se concentrar para ler livros, assim, literários mesmo, né? Eu ultimamente tenho lido muito livros para estudo, não necessariamente livros que eu estou lendo por entretenimento, diversão. E, assim, eu tenho aquele momento que eu gosto de ler um livro bem bobinho, sabe? De romance bem adolescente e até me corrigindo, porque tem muitos romances românticos voltados para o público adolescente que são muito profundos, que são muito interessantes. Eu vou dar exemplo, por exemplo, do A Culpa é das Estrelas. Quem não só assistiu o filme, mas também leu o livro, sabe do que eu estou falando. Então, assim, né? A gente não pode julgar, e aqui eu estou já fazendo aqui um protesto para vocês, né? A gente não pode julgar as pessoas que gostam de ler leituras A, B ou C, sabe? O importante mesmo é ler, gente. O importante é abrir um livro, sabe? O importante é acessar o livro, o e-book, que seja na internet, no Kindle, e enfim. Então, assim, voltando ao assunto, né? Então, José Bento Renato Monteiro Lobato, mais conhecido como Monteiro Lobato, eu tô até aqui acessando a internet porque eu, incrivelmente, esqueci de colocar a data de nascimento da criança, né? Só botei o dia, mas não botei o ano. Então, vamos lá. Data
de Nascimento de Monteiro Lobato. Lobato. Só um minutinho, já vou dar essa informação para vocês. Pois é, então, Monteiro Lobato ele nasceu dia 18 de abril de 1882. Pois é, galera, 1882, faz bastante tempo. Tanto é que a obra dele, né, todo o conjunto de livros que ele publicou, já é considerado como domínio público. Isso quer dizer que qualquer pessoa que quiser publicar um livro, né, que seja um dos escritos por ele, pode publicar sem ter que pagar, né, para algum representante da família dele. Tanto é que a gente pode achar as obras de Monteiro Lobato disponíveis para download, para quem gosta de ler online, principalmente na quarentena, né, que não dá muito pra gente ficar saindo para comprar livro, a não ser que você queira pedir pela internet. E aí eu até faço um pedido que vocês valorizem as pequenas livrarias e os sebos, porque eles estão sendo muito impactados nesse momento. Então, assim, o Monteiro Lobato, além de ter sido escritor de literatura infanto-juvenil, também foi escritor de obras para o público adulto. Ele foi editor, tradutor e várias outras coisas, além de ter se formado em Direito, né, que foi uma vontade do pai dele para poder cuidar dos negócios, mas, de fato mesmo, o que ele queria era trabalhar com a escrita. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele foi gravado num formato de série, né, seriado, na TV, algumas vezes, né. Quem é mais novinho vai lembrar da última versão que a Globo lançou entre 2001 e 2007 do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas antes disso tiveram outras, né. A TV Tupi de São Paulo, por exemplo, ela transmitiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo entre os anos de 52 e 62. Já a TV Tupi do Rio de Janeiro, ela transmitiu em 57. A TV Cultura de São Paulo em 64. A Rede Bandeirantes em 67. E a Globo entre 77 e 86, que é a época que, por exemplo, nossos pais que gostavam de assistir Sítio do Pica-Pau assistiam. E eu peguei essa fase porque quando eu era pequena, eu tenho 32 anos, vou fazer. Então, quando eu era pequena, a versão que passava reprisada era justamente a versão que a minha mãe assistiu quando era pequena. E mais recentemente, como eu falei para vocês, de 2001 a 2007, que inclusive foi a versão mais moderna, né? Que além de ter seguido o que continha nos livros do Monteiro, a Globo também introduziu alguns temas mais modernos, né? Mais atualizados, para dar um interesse maior ao público infantil da época. O Monteiro Lobato, ele nasceu em Taubaté, em São Paulo, e ele morava num sítio. Então é por isso que ele tem esse carinho especial, né? Ele tinha esse carinho especial pela temática do sítio, pela temática do interior, né? E eu pontuei aqui alguns livros infantis que ele publicou, mas existem vários outros, e também existe, como eu falei, os livros voltados para o público adulto, as traduções, porque ele era um tradutor, então ele traduziu também muitas obras. Então, por exemplo, em 1920 ele lançou A Menina do Nariz Arrebitado. Em 21, Fábulas de Narizinho. Em 31, Reinações de Narizinho, que inclusive eu tenho esse livro, Reinações de Narizinho, que eu vou falar um pouquinho dele depois para vocês. Em 33, Caçadas de Pedrinho. Em 34, Emília no País da Gramática, que é o próximo livro que eu vou ler, do Monteiro. Em 35, Geografia de Dona Benta. Em 39, O Pica-Pau Amarelo. E 42, A Chave do Tamanho. Mas assim, como eu falei, tem vários outros, tá? E aí, deixa eu seguir aqui meu roteirinho para ver o que mais tem falado para vocês. Então, por que foi instituído que 18 de abril, que é a data de nascimento do Monteiro, seria o dia de comemoração, né, do livro nacional infantil? Porque o Monteiro Lobato, ele teve grande importância para a literatura infantil. Ele foi considerado o fundador da literatura infantil no Brasil, tá? Fora do Brasil, no século XVII, é que se tem notícia do primeiro livro que foi publicado especificamente para o público infantil. Quem publicou foi François Fénelon,
acho que é assim que fala, e ele publicou para as 8 filhas que ele tinha, porque naquela época não existiam obras voltadas especificamente para crianças, os livros eram muito pesados e tal, e aí ele resolveu fazer isso. Outro grande expoente também da literatura infanto-juvenil também foi o Charles Perrault, né? Que ele reuniu contos e lendas da época, compilou isso tudo e gerou o que hoje nós conhecemos como os contos de fada. Então daí que se originam a Cinderela, o Lobo Mau, a Pequena Sereia e por aí vai, né? Tem várias outras pessoas que foram muito importantes também para a literatura infanto-juvenil, tem as fábulas de Êxopo, enfim, né? E no Brasil, então, foi o Monteiro Lobato. Depois teve um grande movimento de literatura infanto-juvenil, mais ou menos na época da década de 70, que aí eu citaria Lígia Bojunga, mas isso vai ficar para outro dia. Depois eu quero fazer novos vídeos falando sobre outros livros infanto-juvenis, principalmente sobre o meu livro preferido, que apesar de eu amar O Sítio do Pica-Pau Amarelo, os livros, eu estou entrando em contato com eles agora, na minha vida adulta. Eu tinha contato com o Sítio através da série de TV. E agora eu estou estudando a literatura do Monteiro Lobato como entretenimento e como estudo também, tá? Então, assim, tá sendo uma descoberta incrível. A leitura é muito boa, gente. Assim, as pessoas têm muito preconceito em relação à literatura infanto-juvenil, que acham que é uma literatura muito boba, sabe? Mas, na verdade, existe muito livro por aí que traz mensagens incríveis. Um grande exemplo é o Pequeno Príncipe, né? Que é mundialmente conhecido. O livro é essencialmente para criança, mas ele toca o coração de todas as pessoas. E eu li, uma vez estudando, não lembro direito em qual livro, uma coisa que eu achei muito interessante, que é assim, a literatura infanto-juvenil, ela é a mais abrangente que existe, por isso ela não deveria ser diminuída. Por quê? Porque a literatura infanto-juvenil, ela abrange não só a criança e o jovem, mas também o adulto, né? Vamos botar aí também como exemplo Alice no País das Maravilhas, Dom Quixote, que são livros, né, tradicionalmente lidos por crianças e são livros que, na verdade, todo mundo, né, se encanta ao ler. Então, é uma literatura muito abrangente, tem que ser respeitado, tem que ganhar espaço, ganhar força em todos os locais, nas escolas, nas ruas, tá, gente? E é por isso que eu quis aqui fazer esse vídeo hoje. Então, tem uma coisinha sobre Monteiro Lobato que algumas pessoas não falam e que é bom eu trazer aqui para vocês, porque vocês podem, inclusive, se surpreender quando forem ler os livros dele, que eu recomendo muito que vocês leiam. O Monteiro Lobato, infelizmente, ele era um homem racista, tá? Então, assim, quando a gente assistia Sítio do Pica-Pau Amarelo, principalmente a versão da Globo, por exemplo, que é uma versão mais moderna, a gente não sentia tanto isso, tá? Foi bastante diminuída essa parte, graças a Deus, né? Que bom. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Houve um grande movimento, né, dos pensadores da literatura que queriam barrar, e também dos movimentos antirracismo, com todo o direito que eles têm, quiseram barrar as obras de Monteiro Lobato como sendo obrigatórias para as crianças lerem na escola, por conta de alguns conteúdos racistas nas falas dos personagens, que são esse conteúdo racista é direcionado para Dona Benta, Tio Barnabé, que são personagens negros, né? E realmente, gente, existem trechos bastante, né, racistas mesmo, discriminatórios, e por mais que o Monteiro Lobato seja de uma época passada, muito mais próxima da época da escravatura, né, da escravidão, do que atualmente, não é justificativa, tá? Mas por que a academia resolveu manter, né, os livros em circulação? Não quiseram censurar. Porque, assim, a gente tem que entender o seguinte, a escravidão, ela existiu, tá? O racismo, infelizmente, ainda existe. Se a gente quiser ocultar isso das nossas crianças, dos adolescentes e dos adultos, a gente não vai estar apagando a história. A gente vai estar fingindo que ela não aconteceu. E a história só não volta a se repetir quando a gente estuda, aprende, entende que não foi legal e com isso a gente não repete, né? Então, assim, claro que cada pai, cada mãe, cada professor vai saber o momento certo de introduzir esse tema tão sério que é o racismo. Mas a gente não pode esconder isso, a gente tem que tratar. E aí o que aqui foi pensado? Em se trabalhar justamente as falas racistas que contém no livro, junto com as crianças, para elas entenderem que isso não é certo e não reproduzirem, tá?
Tirando essa parte, que é uma parte muito triste da história de Monteiro Lobato, os livros de Monteiro Lobato, eles são livros extremamente ricos de literariedade. Os personagens são muito bem montados, o universo do Pica-Pau Amarelo é uma coisa incrível. E realmente, de fato, Monteiro Lobato, ele contribuiu muito com a literatura do Brasil em si, com a literatura infantil principalmente. E ele também era um grande defensor de que a língua não precisa ser a língua arcaica, né? A gente não precisa falar de um modo X que os antepassados falavam para sempre. Então, principalmente em Emília no País da Gramática, ele fala muito sobre isso, sabe? Ele fala, eu não li ainda, mas eu já li trabalhos que falam sobre esse livro, né? Por isso que eu vou ler agora. E ele defende muito, assim, a Emília, ela viaja para um país chamado País da Gramática e ela vai interagindo com os elementos da gramática e desconstruindo as ideias de que falar de forma X é errado, de forma Y é errado, e eu acho isso incrível, até para desconstruir o preconceito linguístico que existe também ainda, tá bom? Então, tirando essa parte muito triste, Monteiro Lobato é um cara que revolucionou. E, inclusive, essa edição da editora La Fonte, de Reinações de Narizinho, que tem também outros livros de Monteiro Lobato publicados por essa editora, é uma edição muito interessante. Primeiro, porque ela é uma edição muito bonita, ela tem algumas gravuras, né, ilustrações aqui, por exemplo. Ó. Então, é um livro muito bonitinho. Além disso, a editora, ela se posicionou em relação ao racismo contido na linguagem de Monteiro Lobato e ela coloca aqui, por exemplo, ó, o valor literário da obra de Lobato é inegável. Adulterar seu texto não pode ser opção. Houve quem se arvorasse a pedir censura parcial dos livros. Mais ou menos o que o abolicionista Rui Barbosa, um dos maiores entusiastas de Lobato, aliás, fez quando mandou queimar os arquivos da escravidão, para apagar a grande mancha da nossa história. Como se a mancha fosse embora com seu registro, né? Mas ler Lobato hoje, no que ele traz de louvável ou reprovável, é uma aposta no poder transformador da literatura. Podemos aprender nosso papel num novo século, em que o preconceito e o racismo não são mais tolerados. Podemos fazer de nossos filhos parceiros, não apenas nessa jornada pela fantasia, mas também na construção de um mundo melhor, sem apagar a memória, feito com homens e livros. Então é isso, galera. Eu agradeço muito vocês terem ficado comigo nessa viagem que é a viagem da literatura infanto-juvenil até agora. Vou botar aqui a minha trilha sonora do sítio. E vamos celebrar o livro infantil nacional. Então, gente, leiam. Se vocês convivem com crianças, presenteiem elas com livros, vão em sebos, baixem online, façam elas terem esse contato. Isso é muito importante. Eu não sei o que seria de mim se quando eu fosse criança eu não tivesse recebido livros, sabe? Sinceramente, isso definiu completamente quem eu sou atualmente e continua me definindo a cada leitura, tá bom? Um beijo!